Paz do Senhor, irmãos. Queria deixar uma palavra de Deus aqui para todos os irmãos da igreja. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, importantíssimo você estar membrado no corpo de Cristo, porque é a videira, Ele é a videira. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 15, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Senhor Jesus. Sem o Jesus não tem como ter vida, porque Ele é a própria vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus. É só Ele. É só Ele. Você lê essa palavra aqui, e se você meditar no que está escrito aqui nessa palavra de Deus, você praticar ela, você vai ser bem sucedido e Deus vai ser com você. Essa passagem fala da necessidade da gente estar junto, congregar. Deus ele não fala para a gente frequentar um lugar, Deus ele não fala para a gente ir para um local, Deus ele fala para a gente se unir com pessoas que querem buscar a presença de Deus. Se unir com pessoas que querem o Espírito de Deus. Se você se unir com essas pessoas, isso é uma igreja. Porque o corpo de Cristo, ele não é um local. O corpo de Cristo é você e eu. O corpo de Cristo, que é a igreja, é a união do povo que forma a igreja. O Espírito de Deus, quando Jesus estava, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam procurando Jesus. E aí, Jesus estava no local e Deus, ele era Deus, Jesus era Deus. Jesus, a mãe dele, os discípulos chegaram até ele, chegaram e falaram: Olha, sua mãe está te procurando. Jesus, sua mãe está te procurando, seus irmãos. Aí ele falou, olhou para o lado deles e falou: Esses aqui são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha mãe e os meus irmãos. Então, é necessário que nós sejamos discípulos de Jesus, de se unir junto com pessoas que fazem a vontade de Deus, que querem buscar a Deus, porque a árvore se conhece pelos seus frutos. Não se una com pessoas que não têm frutos. E o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele vem nos ensinando. E Ele diz na sua palavra, em Provérbios capítulo 19, versículo 27, diz: Filho meu, cessa de ouvir a instrução, e logo se afastará das palavras do conhecimento. Então, se você parar de ouvir a instrução de Deus, você se afasta do caminho de Deus. Se você parar de ouvir aquilo que está na palavra de Deus, você vai se afastar do caminho de Deus. Você vai pensar que está agradando a Deus, mas na verdade você não vai estar agradando a Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi pegar a arca de Deus, ele saía dançando e louvava a Deus. Mas quando Uzá, que era o nome do homem, estava atrás dele, a arca tombou em uma pedra. Eles estavam carregando a arca de Deus no lombo de um boi.
E a arca de Deus é algo santo. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. A presença de Deus é santa. E quando eles estavam carregando a arca de Deus tombou. E Uzá tocou na arca e morreu. Quando ele toca na arca e morre, Davi olha para trás e vê e prostra-se ao chão, pensando ele que estava agradando a Deus, carregando a arca. Mas ele não sabia que para carregar a arca era necessário conhecer as Escrituras. Era necessário conhecer a palavra de Deus. Era necessário conhecer a Bíblia. Porque a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Ah, mas ela foi escrita por homens. Mas ela foi inspirada por Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os homens a escreverem isso. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus, ele vai falando com a gente. Nessa palavra. Essa palavra fala, ela é viva. Ela é viva, irmão. E quando você está buscando a Deus, quando você está no meio de pessoas que buscam a Deus, quando você está no meio, o Espírito Santo se manifesta. Salmo 133 diz assim: como é bom ver os irmãos, quão bom e agradável é ver os irmãos unidos. E ele fala assim: é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Imagine assim, o cabeça é Jesus. E Deus derrama uma unção sobre Jesus. E a unção que vem de Jesus transborda para a igreja. A igreja recebe a unção de Deus. E Jesus está manifestado no meio das pessoas quando elas se unem. Porque a união é algo que vem de Deus. A Bíblia fala: aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Então, irmão, que fique, use o dom que você tem. Se você tem o dom de louvar, louve ao Senhor. Se você tem o dom de pregar, pregue. Faça aquilo que Deus te fez para fazer. Porque você foi feito, foi criado por um motivo. Esse motivo Deus vai te falar qual é. É Deus que fala com o coração de cada um. E cada um tem um propósito. E Deus, Ele quer que você conheça a Ele mais ainda. E é necessário que busque ao Senhor Jesus. Busque o Espírito, faça tudo o que você puder fazer para chegar mais perto de Deus. Renuncie o pecado, renuncie tudo que afasta você de Deus, porque isso vai te dar força. Congregue, porque um membro fora do corpo, ele morre. Um membro fora do corpo, ele morre. Ele seca. A Bíblia fala que aquela árvore que não dá fruto, Deus corta e lança no fogo. E Deus é glorificado no meio da vida daquelas pessoas que dão muito fruto. Então eu quero dizer a você, irmão, que Deus possa frutificar na sua vida. Que você estiver ouvindo essa palavra e Deus estiver tocando o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu queria orar aqui agora. Pedir para o Senhor fortalecer. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor fortalece, Pai, aquele que está ouvindo essa oração, Pai. E que ele comece a sentir agora, Senhor, o teu Espírito tocar, Senhor, na vida dele. Tocar agora, Senhor, e com o teu calor, Senhor, com o teu calor, com a tua brasa, Senhor. Que o Senhor vai destruindo agora, Pai, queimando todo o mal, Senhor. Que o Senhor vai queimando todo o engano, Senhor. Que o Senhor queima, Senhor, e destrói, Pai. Aquilo que o inimigo, Senhor, tem
tentado colocar, Senhor, na mente, Pai, das pessoas, na mente das pessoas, Senhor. Dizendo, Pai, que é confortável, é bom, Senhor, buscar a Deus sozinho. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, porque o Senhor colocou vários dons, Senhor, na igreja. Que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, Pai, colocando essa pessoa, Pai, e revelando a ela, Senhor, em nome de Jesus. Porque Deus, irmão, deu um dom para cada um. Imagine só, o dom de profecia. Se você ficar sozinho em casa, como você vai profetizar? Você vai profetizar na sua própria vida. Mas o dom de profecia é usado para edificar os outros irmãos. Cada dom, irmão, ele é usado em comunhão. O dom de cura não é para você se curar, é para você curar outras pessoas. Ele vai te curar também, mas ele vai curar outras pessoas. O dom de línguas estranhas é para sua edificação. Mas Deus pode te usar em outra pessoa, interpretar suas línguas para mandar um recado para a igreja. Então, irmãos, todos os dons, todos os 9 dons do Espírito, esses 9 dons, eles são em comunhão. Eles são usados para estar em comunhão. Então eu quero direcionar esse vídeo para principalmente a todos da minha família. E eu quero agradecer a Deus. E quero encerrar esse vídeo agradecendo ao Espírito Santo. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos informa, o Senhor é que fala conosco, Pai. Eu agradeço, Pai. Amém.